pessoal, mais um dia do nosso curso de instalações hidrossanitárias. Eu espero que você tenha aprendido realmente essa primeira parte, que falou muito de tubulações, falou dos registros, das conexões, mas agora a gente vai realmente sair dessa parte introdutória e entrar nas instalações propriamente ditas, tá? Então vamos fazer aqui primeiro um apanhado, um resumo do que a gente vai ver aqui. Antes de mais nada, algumas observações. Eu estou gravando de casa, sem nada profissional, sem nenhum equipamento profissional, então a iluminação não é perfeita, não é ideal, mas é o que por enquanto eu consegui fazer com que eu acho que fique melhor. Coloquei o celular num tripé, filmando a uma certa distância, aproveitei aqui a sala que eu tenho uma TV, tenho um vidro branco que me permite funcionar como lousa para escrever algumas coisas. Realmente a minha aula, quem já me conhece sabe que eu escrevo pouco mesmo, né? Até as questões são resolvidas de forma automatizada nos slides. Então se vocês ouvirem algum barulho, eventualmente, eu tenho filhos pequenos, então é da dinâmica mesmo, não vou ficar aqui estressado com isso, a coisa vai rolar naturalmente, né? Pode ser até que numa dessas aulas aí no futuro caminhe alguma criança aqui na frente de vocês, vai ser até divertido, a gente vai rir disso, tá? Então, uma vez feitas essas colocações, vamos lá. Primeiro assunto que a gente vai ver, e é o assunto até onde a prova vai, até onde a primeira unidade vai, que é instalações prediais de água fria, tá? É um assunto mais longo, então eu costumo chamar de perna. Essa primeira perna, que é a primeira prova, a primeira unidade, ela é mais longa mesmo. Portanto, o conteúdo de água fria é um conteúdo importante demais, que serve de base e que, portanto, a gente vai se deter aqui em 4 ou 5 arquivos e que cada vídeo equivale a um arquivo. Esse arquivo aqui, por exemplo, tem 50 slides, então o vídeo aí vai demorar 1h30, 1h40, mas você se programa para quando for estudar, pausar o vídeo aí nos tempos que você achar necessário, tá ok? Então vamos lá, instalações prediais de água fria. A gente vai abreviar, como a gente abrevia lá no CIGAR, IPAF, instalações prediais de água fria. Então vamos começar do comecinho, com algumas considerações, com alguns conceitos importantes, com a parte mais introdutória, né? Então vamos lá, introdução e generalidades, esse primeiro arquivo de 50 slides, ele traz uma parte mais introdutória, ele já fala de algum dimensionamento mais ou menos, ele vai falar mais de classificação, de alguns conceitos que são bem importantes e relevantes para nós. Então vamos lá, primeiro item, introdução. Eu sempre começo aqui pelo número 2, né? Por quê? Porque eu estou falando da aula 2, tá? Na verdade, do capítulo 2. E quando vocês forem ver os nomes dos vídeos lá no meu canal do YouTube, você vai procurar lá, capítulo 1, parte 1, capítulo 2, que é a aula 2, tá? Eu chamo lá de capítulo 2, parte 1, capítulo 2, parte 2, e assim por diante, tá? Então vou falar capítulo 2, IPAF, parte 1. Não vou também escrever aqui o nome dessa parte, porque o nome do arquivo vai ficar grande demais, ok? Vou para frente. Então vamos lá, introdução, vamos lá. O uso de água fria potável nos prédios constitui uma condição indispensável para o atendimento de condições básicas de higiene, habitabilidade e conforto. Professor, você é do tipo que fica lendo o slide. Não, definitivamente eu não sou desse tipo. Mas às vezes eu coloco algum texto e esse texto precisa ser explicado porque boa parte desse texto é trecho retirado da norma e esse texto não está aí à toa, tá? Ele tem uma finalidade. Como a gente de agora em diante, durante o curso todo, vai falar muito em norma, a gente tem que tentar, e eu convido vocês a fazer esse exercício de pensamento, entrar na cabeça do legislador, do normatizador, de quem escreveu a norma para entender o porquê que aquilo está lá. Então veja, quando ele fala, o uso de água fria potável nos prédios constitui condição indispensável, porque nós precisamos de água potável, né? Lembrando que os 4 pilares do saneamento são a água, o esgoto, os resíduos sólidos e a drenagem. E a água potável é a mais importante, é a condição sem a qual nós não temos vida humana, né? Então a potabilidade, o sistema tem que garantir essa potabilidade, por isso o nome indispensável, esse nome não está aí à toa. Para o atendimento de condições básicas de higiene, habitabilidade e conforto, né? Então, higiene pela questão de que o sistema ele visa
garantir que aquela água chegue até o usuário potável sem qualquer contaminação. Habitabilidade, para que você não precise ir buscar água em outro lugar, que você, quando abrir de uma torneira, tenha água à sua disposição, tá? Dentro da sua habitação. Lógico que nenhuma ciência é isolada, a instalação predial aqui, enquanto fala de dentro de casa, ela é profundamente conectada ao sistema de abastecimento de água, que é o que está lá fora, lá na rua, fora de casa, e que essa questão de habitabilidade também tem a ver com eu conseguir levar a água até as habitações, né? E conforto, pela questão de eu conseguir ter um equipamento sanitário que disponibilize água em cada cômodo do meu imóvel, por exemplo, de eu conseguir ter água fria, mas eu também conseguir ter água quente, principalmente em lugares onde a água quente é indispensável, de eu conseguir ter sistema de esgoto e tudo isso, tá? Bom, mas há quem procure reduzir o custo da obra sacrificando as instalações. Então, veja, essa afirmação é uma afirmação que eu gosto muito de deixar claro para os meus alunos. Eu tenho alguns valores, né? Alguns valores éticos, morais, e que eu preciso passar também, porque eu acho que também é um pouco da minha obrigação isso, tá? Realmente, se você for pensar bem, o porcelanato, a esquadria, eles estão expostos e eles valorizam o imóvel, né? O acabamento valoriza o imóvel. A instalação predial não, porque a tubulação, ela tanto faz ser Tigre, Amanco ou outra marca, você não está vendo, você não confere. Dificilmente você vai chegar para o proprietário do imóvel, para a construtora, e perguntar qual é o material de que é feita a tubulação. Isso normalmente não é perguntado. Mas existem realmente materiais de melhor qualidade, como existem materiais de baixa qualidade, bem como existem projetos bem feitos, bem elaborados, e existem projetos ruins, projetos que terminam por não atender por completo a sua demanda, né? Então, quando ele diz, há quem procure reduzir o custo da obra sacrificando o que não dá para ser visto, as instalações prediais. Então, veja, seja com o emprego inadequado de certos materiais, seja com o subdimensionamento das tubulações, peças e acessórios. Mas, professor, subdimensionamento, sim, uma tubulação de 60 milímetros, ela custa um pouco mais do que uma tubulação de 50 milímetros. Se você vai construir um conjunto de 10 torres, de 12 pavimentos, onde você coloca aí 8 apartamentos por andar, você vai ter uma economia substancial, reduzindo de um diâmetro nominal, comercial, para um diâmetro imediatamente inferior. Só nisso daí. Então já se economiza muito. Agora o preço para isso é forçar um pouco mais o teu sistema, forçar um pouco mais a tua instalação, né? Então realmente se faz isso, e aí é onde eu digo, olha, faça bem o seu papel, trabalhe bem com as instalações, para que no futuro você não venha ter problema, porque depois que mancha a sua reputação, fica difícil desfazer. O desconforto, os prejuízos e as questões que decorrem do descaso para com o projeto, as especificações mal selecionadas e a execução das instalações são realidades que muitos experimentam pessoalmente, né? Quem mora em edifícios, né, em condomínios verticais, sabe o quão é chato você ter um vizinho bater na sua porta porque a tubulação do seu banheiro está ruim e está infiltrando no teto, né, no acabamento de gesso, por exemplo, do banheiro dele, né? Então são situações, patologias oriundas de instalações hidrossanitárias. Em 1998 foi criada, por favor, imagina aquela tela piscando agora, ó, importante, NBR 5626, instalações prediais de água fria, tá? Essa NBR é a sua Bíblia. Eu vou até soltar isso aqui e vou dar uma ênfase, pessoal. O estudo das instalações, eu costumo dizer que é não só o conhecimento autêntico da norma, como, de preferência, você saber também utilizar um bom software de dimensionamento de instalações. Você vai longe com instalações. Se você conhece a norma e tem um bom software de instalações, em questão de 6 meses você está projetando com qualidade.
ok? Então, a NBR 5626, ela estabelece normas para o projeto e execução de instalações prediais de água fria. Ela é o nosso norte, tá? Obviamente, nenhuma norma funciona só. Ao longo dos slides que nós já vimos aqui, a gente já falou de slide que rege a fabricação de tubo de PVC, de norma que rege a fabricação de tubo de cobre, de conexões e de outras normas, né? Mas a instalação, o projeto em si, a concepção da instalação de água fria é essa norma. E essa é a sua norma. Essa é a norma do estudante que está cursando a disciplina de instalações hidrossanitárias, principalmente no que diz respeito à água fria, porque para cada outra instalação vai ter a sua norma competente. Ok? Ok, pessoal? Então essa norma aí, terminou a aula, faça o downloadzinho dessa norma. Se você procurar NBR 5626 download no Google, vai aparecer lá fácil, tenha essa norma. E uma tarefa de casa que você já tem para hoje, imediatamente assim que você terminar de ver esse slide, é ler essa norma na íntegra, porque na próxima aula, no próximo encontro virtual que a gente vai ter, a gente vai discutir muito sobre essa norma aí, tá? Discutir muito mesmo, e eu vou cobrar de vocês essa tarefa. Lembrem-se, é um curso de 5 semanas, é um curso onde você realmente não pode pestanejar, você realmente tem que fazer aquilo que foi pedido para que a sua formação seja boa. E afinal, pessoal, você não está aqui como na 5ª série, na 7ª série, estudando para passar. Você está estudando para aprender a desenvolver isso aqui, para ganhar dinheiro com isso aqui. Não é verdade? Então vamos fazer isso com afinco, vamos fazer isso com determinação. Somente quem realmente puser a mão na massa, fizer, é que vai se sentir seguro para pegar uma atividade nessa área no futuro. Não é? Vamos para frente. Então vamos lá. Estudantes profissionais, portanto, não podem abrir mão, não podem prescindir, em hipótese alguma, de consultar essa norma. Imprima ela, tenha ela impressa e deixe encadernada do lado do seu computador quando você for projetar, quando você for trabalhar. Generalidades, algumas coisas importantes. Um projeto completo de instalações hidráulicas compreende planta, várias plantas, cortes, detalhes, vistas isométricas, com dimensionamento e o traçado dos condutores, as vistas em geral, né? Lembra que a gente falou que o projeto pode ser unifilar ou detalhado? Pois é, toda essa turma aqui vai ser desenhada dessa forma, ou unifilar ou detalhado. De uma forma geral, para água fria, o projeto é unifilar. De uma forma de água fria, sistema sobre pressão, né? Água fria, água quente. Mas de uma forma geral, esgoto, esse vai ser detalhado, ok? Também é feito de memorial descritivo, justificativo e de cálculo. Aqui eu paro novamente. Quem me conhece sabe, eu sou tutor da empresa Júnior. Eu sempre prego na minha aula que a engenharia de hoje em dia, ela ocorre muito da seguinte maneira. O engenheiro entrega a peça gráfica, ou seja, o AutoCAD, e ele dá por encerrado. E ele transforma essa peça gráfica numa espécie de, além de memorial gráfico, um memorial descritivo, onde ele coloca tabela, sai descrevendo uma coisa e outra, e fica uma coisa pesada, né? Perde um pouco a característica de ser apenas uma peça gráfica, tá? E retira a oportunidade de entregar adequadamente um memorial descritivo que vai descrever o teu projeto dentro de uma concepção, dentro de uma linha de pensamento, que vai justificar as tuas escolhas. Ao longo desse curso todinho eu vou falar várias vezes, pessoal, que a peça que você tem para se defender de alguma demanda judicial, porque você escolheu esse parâmetro e não aquele outro, porque você adotou para uma variável um valor X e não um valor Y. E o porquê você fez isso? Porque você selecionou um estudo A e não um estudo B, é o teu memorial justificativo, tá? Então é isso daí, o memorial justificativo, que vai te segurar dentro da garantia, dentro da prova, da constatação de que o que você fez é tecnicamente correto. Então não se furte, não abra mão de fazer os seus memoriais descritivo, justificativo e o memorial de cálculo. Mas professor, memorial de cálculo, toda aula eu vejo, o professor coloca uma linha, depois passa para outra linha, para outra linha, para outra linha. É assim o memorial de cálculo? Não, isso é na aula.
O memorial de cálculo normalmente é uma planilha de Excel, muito bem automatizada, muito bem elaborada. Você inclua essa planilha no seu memorial, entregue para o seu cliente, dê uma trabalhada nela, escreva memorial de cálculo, isso já serve. Se você for trabalhar com algum software ligado a instalações, ou na verdade os softwares da maioria das áreas da engenharia, esses softwares geram relatórios. Esses relatórios são os seus memoriais de cálculo, tá? Esses relatórios têm cotas, valores, pressões, velocidades, dimensionamentos, diâmetros, altura, tudo, tá? Então, use isso. Então, nunca esqueça, entregue suas peças gráficas muito bem feitas, com tantas pranchas quantas forem necessárias, com plantas, com cortes, com fachada, com vistas, com isométricos, com detalhes, com detalhamento de um ambiente, de outro, mas entreguem também o seu memorial descritivo muito bem feito. Além do mais, pense de outra forma. Isso daqui é um diferencial para o bom engenheiro. Isso daqui é um diferencial. Quando você trabalha com uma grande construtora, ela te entrega isso com papel personalizado, com logomarca, porque você não pode fazer da mesma forma. Isso vai passar credibilidade para o seu cliente, né? Então, não se furte de fazer o memorial descritivo, o memorial justificativo e o memorial de cálculo, além da peça gráfica, além do AutoCAD, tá? Além da plataforma BIM, do Revit ou qualquer que seja o software gráfico que você for usar, tá bom? Bom, e ainda, orçamento, compreendendo o levantamento dos quantitativos e dos preços unitários e global da obra. Eu faço um parêntese sobre esse item 4, porque aí já vai muito quando você está fazendo um trabalho em termos de empresa, construtora, né? Geralmente a construtora tem um setor, um departamento, que é o departamento de orçamento. Esse departamento vai fazer o orçamento, né? Mas normalmente você faz o projeto, mas não faz a execução. Então, às vezes não faz muito sentido você também fazer o orçamento do projeto. Você só faz o projeto e a empresa que vai executar é quem faz o orçamento. Então eu coloco um asterisco aqui sobre esse item 4, porque essa questão do orçamento vai depender muito do porte da tua empresa, do porte de contrato que tu tem com o teu cliente, ok? Bom, e para o projeto são necessários, obviamente, se você não tiver a planta de arquitetura, o projeto arquitetônico, você não tem por que fazer projeto de instalações, não tem o que fazer, né? Se você não sabe aonde que você vai caminhar suas tubulações, você não tem o que fazer. Então você tem que solicitar do seu cliente o projeto de arquitetura, ok? Bom, professor, é uma reforma, o cliente da casa lá, ele quer reformar, quer ampliar, então você vai ter que fazer aí uma ampliação, o projeto arquitetônico disso aí sim, para por cima depois você fazer essa ampliação do sistema hidrossanitário, tá bom? Vamos para frente. Esse item aqui é bem legal, bem importante, se fosse em sala de aula a gente estava rindo desse item aqui, mas olha só, tem que haver um entendimento, reunião com o arquiteto e o calculista, a fim de se conseguir a solução mais estética dentro da melhor técnica econômica. Por que eu digo? Porque vamos lá, vai o arquiteto, né, cujo preço do trabalho tem no seu metro quadrado um valor muito maior, infelizmente para nós no mercado é assim, né, um valor muito maior do que o preço unitário cobrado, metro quadrado cobrado da instalação hidrossanitária. O arquiteto vai, faz o projeto bonitinho, aí desenha uma casa, vai lá em forma de disco voador. Aí ele manda para o calculista. O calculista, nossa senhora, como é que eu vou projetar aqui uma casa em forma de disco voador? O arquiteto vai dizer assim, ó, te vira, né? A minha função foi desenhar, fazer a coisa acontecer é contigo. Aí o calculista tá ok. Aí ele quebra a cabeça lá, vai usar um bocado de software. E ele percebeu que ele vai ter que colocar um pilar bem aqui, uma laje de tal forma bem ali, uma viga bem acolá. E aí eles, ufa, consegui. Essa casa aqui, ela vai acontecer, ela vai existir, não vai cair não. Vamos passar agora o projeto para a instalação hidrossanitária. Aí a gente tem que fazer uma piada. Vamos fazer uma piada? A piada com o estagiário, né? Aí você chega lá no projeto de instalação hidrossanitária, você é o dono da empresa, aí chega, estagiário, vem cá, faz esse projeto aqui. Aí o estagiário pega, aí diz assim, vamos colocar um pilar bem aqui, vamos colocar uma tubulação bem aqui. Só que bem aqui onde essa tubulação tá, tem uma viga. Aí o estagiário diz, doutor, olha, tá aqui, eu coloquei
essa tubulação, mas vai ter que tirar essa viga daqui. Ligue para o escritório de cálculo e peça para ele tirar essa viga daí. O teu chefe vai olhar para ti e vai dizer, rapaz, tu é doidinho, né? É doidinho mesmo, não é um negócio desse? Pessoal, isso não existe, é muito complicado. Depois que o projeto passou da arquitetura para o cálculo, do cálculo para a instalação solicitar uma mudança no cálculo, ou quiçá ainda mais na arquitetura. Né? Agora, o lado bom é que é o seguinte, nós somos um solucionador de problema. Dá para fazer, né? Com um pouquinho de imaginação, com um pouquinho de inventividade, de testa aqui, tenta aqui, ó, se não dá para colocar essa plumada dessa tubulação nesse canto, vamos colocar desse outro. Mas dá, tá? Então, apesar da necessidade teórica desse entendimento aqui, é necessário que nós tenhamos a autorresponsabilidade de perceber que o projeto de instalações, a gente tem que fazer a coisa acontecer, tá? Tentando ao máximo fazer com que o projeto não volte para o cálculo estrutural, ok? Isso implicaria em mais custo, em refeitura de projeto, não seria fácil, tá? Então vamos para frente um pouquinho mais. A escala normalmente mais usual é de 1 para 50, podendo em alguns casos chegar de 1 para 100, né? É uma escala que não é tão grande. Os detalhes aumentam um pouquinho a imagem. Perdão. Eles podem ser feitos ali na escala de 1 para 20 ou 1 para 25, ok? Se você não, às vezes para adequar no tamanho da impressão e tudo mais, você não tem uma precisão de uma escala como essa, você deixe sem escala e coloque sem escala no seu projeto, tá? E aí, vamos lá. De acordo com a norma, as instalações de água fria devem ser projetadas de modo A. Bom, eu costumo dizer que é o seguinte, da mesma forma que no cristianismo existem os 10 mandamentos lá, né? Aqui nós também vamos ter os nossos mandamentos. Então, por que eu faço essa analogia? Porque é muito importante que você tenha a percepção de que tudo que a gente vai produzir de A a Z, dentro da instalação predial de água fria, tudo que você vai conceber, tudo que você vai imaginar, tudo que você vai criar, vai ter que ser pensado a partir do que a gente vai ler agora. Aí, como eu falei, tem filhos, né? Então dá para ouvir a voz aqui do filho. Vamos para frente. Então, primeiro item que a gente vai ter que ter como premissa, ter como norte a construção da nossa concepção a partir desse item. Vamos lá. Vejam que está negrito e ainda está numa cor diferente. Garantir. Pessoal, garantir é às vezes, você responde aí na sua casa. Garantir é de vez em quando? Garantir é só uma vez ou outra? Não. Garantir é sempre. Então você tem que garantir, não pode falhar. Garantir é não ter falha. Garantir o fornecimento de água de forma contínua, com quantidade suficiente, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e dos sistemas de tubulações. Dá um tempinho? Vamos esmiuçar isso daqui item por item para a gente entender o que é que o normatizador quis quando ele colocou isso aqui. E ele colocou isso aqui logo no primeiro item, ó. É a primeira exigência. Garantir o fornecimento de água de forma contínua. Água e saúde. Abastecimento de água e saúde. A gente precisa de água 24 horas por dia nas mais variadas atividades. Seja para beber, para tomar banho, para dar descarga no aparelho sanitário, para cozinhar os alimentos, para irrigar jardim, mas a gente usa 24 horas por dia. Então, tem que haver, não só por parte lá da disciplina de sistemas de abastecimento de água, ou seja, lá por parte da concessionária, mas também aqui no seu projeto de instalações, a garantia de que a água vai chegar de forma contínua na sua torneira, tá? Bom, então eu vou lhe dar um exemplo de como é que a gente pode pensar em a água chegar de forma contínua na sua torneira em termos de instalações hidrossanitárias, tá? Vamos supor que você não tenha um reservatório superior. E aí eu tiro o reservatório superior, que é a caixa d'água,
e tiro também do nosso exemplo a cisterna, que é o reservatório inferior. Então vamos supor que da mesma forma que a água vem da concessionária pela tubulação, ela vai ser distribuída, sobe um pouquinho e vai ser distribuída nos meus aparelhos sanitários, né? Mas que a minha casa, hipoteticamente, é uma casa duplex, é uma casa de 2 pavimentos. Então a água não vai ter que subir um pouquinho na tubulação, ela vai ter que subir um pouquinho mais, né? Vamos supor ainda, o que é na verdade uma realidade, e que a pressão com que a água chega na companhia de abastecimento ela é muito variável. Ela depende de vários fatores, mas um dos fatores que fica mais fácil de entender é o seguinte: de madrugada, que ninguém está consumindo água, a água está ali dentro do sistema, tem muita água dentro do sistema, o sistema público está sob pressão, então a água chega na sua casa com maior pressão. Então é mais fácil a água subir até a sua torneira do pavimento superior de madrugada. Já ali por volta de meio-dia, 1h da tarde, é mais difícil, porque tem muita gente consumindo, abrindo torneira, então você não tem tanta água ali nas tubulações do sistema, ou seja, a pressão não está tão grande. E pode ser que, em virtude de a pressão não estar tão grande, a água não consiga, em determinado horário, chegar até, por exemplo, o seu chuveiro do pavimento superior. Então, veja que quando eu concebi um projeto como esse, de uma casa de 2 pavimentos, sabendo que eu corro o risco de não ter pressão boa, pública, em determinados horários, e ainda assim optei por não ter reservatórios, não ter caixa d'água e nem cisterna, eu corri o risco de não garantir o fornecimento de água de forma contínua. Concordam? Outra coisa, em quantidade suficiente, vou lhe dar um exemplo, nós temos uma caixa d'água, e essa caixa d'água, esse reservatório superior, ele é dimensionado, ele tem um certo volume. E ele é dimensionado em função do número de pessoas, é óbvio, né? Se eu tenho uma casa com 3 quartos, saiba que a engenharia e as boas práticas de engenharia e as normas pedem que você considere uma quantidade de 2 habitantes por quarto. Portanto, se eu tenho uma casa com 3 quartos, eu vou considerar para efeito de dimensionamento 6 habitantes. Uma vez eu ouvi numa defesa de monografia o seguinte argumento: mas professor, hoje em dia as famílias são menores, as famílias só têm um filho ou 2, não tem mais 2 habitantes por quarto. Bom, eu até concordo, mas você não está estudando história, geografia, você está estudando engenharia, né? E a norma pede isso. E é melhor você garantir, dimensionar de acordo com a norma e não correr risco do que não respeitar a norma e correr o risco de um processo caso falte água, entende? Então, na verdade, quando eu defendo que você cumpra a norma, eu estou defendendo que você fique seguro, que você não corra qualquer risco, né? Então, eu tenho um reservatório, voltando para o nosso exemplo, onde eu dimensiono para 6 pessoas. E a gente vai estudar um capítulozinho chamado consumo de água também, e que lá a gente percebe que em cidades grandes, você considera que cada pessoa consome aproximadamente ali 250 litros de água por dia. Então a gente chama isso de consumo per capita e atribui esse consumo per capita, eu vou escrever ele aqui, a gente atribui esse consumo per capita como sendo 250 litros por habitante dia, ok? A gente vai atribuir esse valor. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, pessoal. Pronto. Tá. 250 litros por habitante dia. Portanto, eu tenho aí uma quantidade de 6 pessoas e um consumo de 250 litros por habitante dia. E aí eu também vou definir nesse meu reservatório assim, olha, eu quero que esse reservatório reserve água por quanto tempo? A norma também vai dizer isso, tá? Então vamos imaginar que você não respeitou a norma, que você, ou talvez aí tenha colocado a consideração de uma única pessoa por quarto, ou que você não tenha colocado o consumo de 250 litros por pessoa, tenha colocado ali 150 litros por pessoa, ou que você tenha estimado que quer o seu reservatório para bem menos tempo do que a norma pede, tá? Veja que eu não falei quanto é, porque nós vamos chegar lá nisso aí ainda, tá? Então, na hora que eu faço isso, eu pergunto para você, você acha que correndo todos esses riscos, individual ou conjuntamente, você está garantindo o fornecimento de água de forma contínua em quantidade suficiente? Essa pergunta, essa resposta é uma resposta que você vai se dar aí sozinho e vai trazer para os nossos encontros virtuais para a gente discutir, tá? Uma outra questão, compressões e velocidades adequadas a quem? A necessidade
dos habitantes? Aqui não. Ao perfeito funcionamento das peças de utilização e dos sistemas de tubulações. Nós vamos entender que velocidade e pressão são o que nós vamos chamar aqui, ó, de critérios de dimensionamento, tá? Critérios de dimensionamento, ok? Tanto velocidade quanto pressão, tá? Então, tanto velocidade quanto pressão. Ou seja, velocidades baixas demais são ruins, velocidades grandes demais são ruins, e as pressões também têm que estar limitadas a um certo valor. Tu quer abrir essas cortinas? Ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal, com isso aqui, então esse item é grande, ele tinha muita coisa para ser falada. Eu falo aqui de garantir fornecimento de forma contínua, não pode ser intermitente. Eu falo em quantidade suficiente, ou seja, dimensionamento de reservatório, que foi o exemplo que eu citei, mas também diâmetro de tubulação, dimensionamento de bomba, a forma como eu coloco a bomba para funcionar. Tudo isso aí são variáveis de projeto que podem alterar esse item em quantidades suficientes, tá? Como também pressões e velocidades adequadas. Lembra daquela pressão dinâmica estática máxima de 40 metros de coluna d'água? Pronto, aqui é uma das pressões que condicionam o meu projeto. Então, não esqueçam que velocidade e pressão vão ser sempre pensados com critérios de dimensionamento, tá bom? Vamos para frente, segundo item, aqui a gente vai calmo, devagarinho, um por um, para a gente realmente compreender, absorver cada um, tá? Item 2, preservar, veja que está em negrito, rigorosamente, aqui também ele não deixa dúvida da necessidade de preservar rigorosamente a quantidade de água do sistema de abastecimento. Água é vida, água é saúde. Eu não posso, em hipótese alguma, ter um sistema com juntas mal executadas que me permitam vazamentos, até porque tem a possibilidade de contaminação também. Eu não posso permitir que o meu sistema tenha perdas de água. Afinal de contas, a água é cobrada. E isso vai sair na sua conta também, né? Então, preservar rigorosamente a quantidade de água. Terceiro, preservar o máximo do conforto dos usuários, incluindo-se aí a redução dos níveis de ruído, né? Ora, tubulações fazem barulhos. Quando você aciona uma válvula de descarga, uma caixa de descarga, você escuta a água passar pela tubulação. Isso é ruído, isso é desconforto. Então, o ideal é você pensar essas tubulações embutidas em paredes, usar materiais que realmente tenham uma promessa de redução de ruído, evitar que esses materiais estejam ali pouco ancorados e que possam trepidar e isso resultar em fissuras ou trincas. Então, esse item, preservar o máximo do conforto dos usuários, incluindo o nível de ruído, não fala só de ruído, fala do conforto em geral. Tá ok? E eu coloco ainda também nesse item como conforto a boa pressão da água. Então, por exemplo, às vezes você mora numa casa que a caixa d'água é tão baixa, tão próximo do teto da casa, que você não tem pressão suficiente. A água sai do torneiro quase sem querer sair. Sai, como a gente fala aqui no Ceará, sai sofrida. Né? Então não é bom você tomar um banho sofrido, onde você só falta espremer o chuveiro para ver se a água sai. Né? Então eu incluo nesse nível de conforto aqui também esse item 3. Ok? Vamos para frente, vamos continuar. Abastecimento aos prédios. Item 2.3, abastecimento aos prédios. Bom, as redes de abastecimento de água das cidades compreendem as adutoras, as linhas alimentadoras e as linhas distribuidoras. Em primeiro lugar, quero dizer que você deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por quê? Porque isso vai muito de autor. Essa frase, se eu não me engano, foi tirada do Hélio Creder. Tá? Então lá ele colocou que no abastecimento de água, elas se chamam adutora, linha alimentadora e linha distribuidora. Não é essa a nomenclatura. Mas eu entendo a intenção dele. Ele quis aqui dizer o seguinte: cabe às linhas distribuidoras, a distribuição, né, fornecer água às derivações para o abastecimento de cada prédio. Então nós vamos ter aqui o que a gente vai chamar, preste atenção no primeiro nome técnico, de ramal predial. Então você tem ali na porta da sua casa uma tubulação passando do sistema público
e aí em determinado momento você tem ali uma ramificaçãozinha que vem para a sua casa, mais alguns metros, uma ramificaçãozinha que vai para a casa do seu vizinho e aí por diante. Cada um desses é um ramal predial. O ramal predial, enquanto ele estiver lá fora, ele ainda é obrigação da companhia de saneamento. Aqui dentro, nós vamos mostrar exatamente a partir de qual ponto ele passa a ser obrigação do projetista de instalação predial. Ok? Então a gente, a grosso modo, vai dizer que tem um ramal interno e um ramal externo. Tá? E o ramal interno, esse sim, interessa para o nosso dimensionamento, pois ele é a nossa função. Tá? Bom, a inexistência de uma tubulação de água, de sistema de abastecimento de água público passando na tua rua, pode exigir outra solução para o abastecimento, como por exemplo você construir um poço artesiano. Né? Então, muitas vezes você encontra loteamentos que são apostas comerciais, imobiliárias, essa era a palavra que eu queria lembrar, apostas imobiliárias que querem fazer com que aquele lugar ali se valorize. Então eles lançam muitas vezes um loteamento, mas esse loteamento ainda não é servido de água pela companhia de saneamento. Você vai deixar de comprar um lote ali por causa disso? Não, você pode comprar e você pode construir. Agora, como não tem a solução pública, que seria o sistema de abastecimento de água, aí você vai ter que partir para uma solução individual, que seria, a priori, o poço artesiano. Tá? Existem outros, mas não convém falar aqui, porque senão a gente mudaria o foco da nossa aula. Tá? Bom, vamos para frente. E aqui eu apresento, eu diria que esse é o slide mais importante da aula de hoje. Eu apresento as partes da instalação predial de água fria. Tá? De hoje até o último slide de água fria, isso aqui é o que nós vamos estudar. Tá? Então, o sistema de instalação predial de água fria, ele se subdivide em 3 sistemas. Ele se divide em 3 subsistemas, que são o subsistema de alimentação, o de reservação e o de distribuição interna. Eu tenho algumas sugestões, né? Como eu tenho ali uma titulação, uma bagagem acadêmica nisso daqui, eu também tenho o direito de sugerir que essa nomenclatura não é adequada. Mas a gente vai falar isso na hora correta. Mas vamos lá. O subsistema de alimentação é o primeiro. Isso aqui é em ordem, tá? No sentido da vazão. Subsistema de alimentação começa pelo ramal predial, que eu já falei para você o que é. Ele começa lá fora, né? Por enquanto ele ainda é obrigação da companhia de abastecimento, mas passou do muro, ele chega ali naquele registrozinho, tem uma partezinha mais alta, aquilo ali é o cavalete. Né? No cavalete você tem 2 peças, você tem um registrozinho, que seria a chave geral da casa, e você tem o hidrômetro, que é o medidor. Né? A partir da medição da quantidade de água que você está consumindo, é que a companhia de abastecimento vai te cobrar a conta. Ok? Então você tem o ramal predial, com a parte externa e a parte interna, você tem o cavalete, o hidrômetro, tá? Onde fica o hidrômetro, e você tem o alimentador, pessoal, por isso que eu digo, não leve tão ao pé da letra, chamado alimentador predial, que nada mais é do que o ramal predial interno, é a parte interna do ramal predial. Ah, professor, então isso aqui está meio mal redigido, né? Porque a partir da hora que você entende que o alimentador predial é o ramal interno, então eu posso entender que onde foi escrito aqui ramal predial é o ramal externo? Pode sim. Tá? Então isso aqui é o ramal externo, o cavalete e o ramal interno. Ah, então peraí, se essa tubulação manda água lá para a cisterna não faz parte do subsistema de alimentação. Não. Ela é o primeiro elemento do subsistema de reservação. Tá? Mas vamos lá. Ok com o subsistema de alimentação? Eu vou mostrar uma foto aqui no próximo slide que ilustra tudo isso. Então não se preocupem, por enquanto eu vou passar esse slide para explicar esse slide, para depois a gente ilustrar com a figura, tá? Beleza. Esse subsistema, preste atenção, ele compõe-se do reservatório inferior, que é a cisterna, daí o nome reservação. No final dele, do reservatório superior, que é a caixa d'água, ou seja, até a caixa d'água é subsistema de reservação. A partir da hora que a água deixa a caixa d'água, já não é mais subsistema de reservação, já é distribuição interna. Tá bem explicadinho, pessoal? Vocês estão entendendo? Para frente. Então,
Mas entre eles eu tenho aqui o que você está vendo aqui, ó, subsistema de recalque, sistema de recalque. O que é isso? Isso aqui é basicamente 3 elementos. A bomba no centro, a tubulaçãozinha de sucção que mergulha dentro da cisterna e a tubulaçãozinha de recalque que vai em direção, saindo da bomba em direção à caixa d'água. Então, eu particularmente gosto de chamar isso aqui de subsistema de reservação e recalque. Tá? Porque não é justo chamar isso aqui somente de subsistema de recalque, de reservação. Realmente, dedica-se capítulos inteiros ou até livros inteiros só para essa linhazinha aqui. Tá? Então, reservatório inferior, a estação de bombeamento e o reservatório superior, que é a caixa d'água. Bom, mas aí uma vez que a água sai da caixa d'água, ela já entra para o subsistema de distribuição interna. E eu já tinha desenhado aqui para vocês, no desenho anterior, na aula anterior, que começa por um barrilete, depois desce para uma coluna de distribuição, depois em cada pavimento ela ramifica, viram tubulações horizontais, que são os ramais, e esses ramais se subdividem até chegar nos seus destinos finais, que são os aparelhos sanitários, quando ali as tubulações passam a se chamar subramais. Ok? A grosso modo, essa é a divisão, essas são as partes que constituem a instalação predial de água fria. Vamos para frente, vamos entender cada uma. Aqui, nós temos 2 imagens, tá? A primeira lá do térreo, onde eu tenho, né, essa circunferência é a minha tubulação pública, tá? A água passa por aqui, nesse sentido, furando a TV, e aqui eu começo o meu ramal predial. Né? Não aparece aqui o muro, mas imagine que o muro está por aqui assim, tá? Depois do ramal predial eu tenho o cavalete, onde está escrito aqui cavalete barra hidrômetro, mas no cavalete eu tenho o hidrômetro e um registro, e aí eu quero que você me diga se esse registro é de gaveta ou de pressão, lembra disso? Passou disso, eu continuo com uma outra tubulaçãozinha, só que agora dentro de casa interna, que vai ser chamado de ramal interno ou alimentador predial. Tá? Chegou no reservatório inferior. Esse alimentador predial manda a água para o reservatório inferior, que é a tua cisterna, que pode existir ou não, a gente vai ver isso aí daqui a pouco. A partir daqui eu estou no subsistema de reservação e recalque, onde ele manda essa água através dessa tubulaçãozinha de sucção para a bomba, e da bomba ele vai para a tubulação de recalque, chegou aqui, terminou o subsistema de reservação e recalque, onde ele termina aqui no reservatório superior. Do reservatório superior ele divide por barrilete, do barrilete ele se divide em várias colunas, e das várias colunas em ramais, e os vários ramais em subramais. Ok? Essa daí é uma ilustração das partes constituintes. Bom, caminhando um pouquinho mais, eu tenho alguns exemplos também, né? Mas quando eu começo a repetir figura, aí eu digo, ó, isso aqui é para você se deter um pouco mais nessa figura em casa, tá certo? Aqui a gente tem tempo, então esse tempo também não pode ser desperdiçado. Mas eu tenho aqui a tubulação pública, vai acompanhando comigo, ramal externo, aqui eu tenho aqui o meu cavalete, isso aqui por enquanto não é do nosso interesse, aqui eu tenho o cavalete, eu tenho o ramal interno que manda para um reservatório inferior, eu tenho um sistema de bombas, aqui eu tenho 2 bombas, como você está vendo, depois a gente vai entender por que disso, que manda para um recalque, manda lá para o reservatório superior. Do reservatório superior ele desce por aqui, ó, para os aparelhos sanitários, os ramais, aí ele distribui, né? Bom, mais imagens, só que aqui é esgoto, então esquece isso daqui, tá? Isso aqui é esgoto, tubulação de esgoto, esquece isso daí. Aqui eu tenho vários, eu tenho um sistema de água fria, água quente, esgoto e água pluvial no mesmo esquema. Vocês olham isso aqui em casa, tá? Ramal predial. Bom, a gente apresentou as partes constituintes e agora a gente vai profundamente estudar cada uma delas, né? Então vamos lá, o ramal predial. Olha, eu vou pular esse slide e vou dizer que o que está aqui fica mais facilmente ilustrado nesse slide aqui, tá? Pronto, nesse slide anterior aqui. O ramal predial, pessoal, se você for pensar bem, ele começa aqui, ó, começa aqui, logo na saída do tubo de abastecimento da rede, e ele vem até aqui, ó.
no caso aqui ele está colocando porque isso aqui não termina, essa tubulação segue direto aqui. Só que vejam que essa tubulação sobe um pouquinho, depois desce, mas é a mesma coisa. Mesmo diâmetro, mesmo dimensionamento. Aqui em cima eu tenho um registro e um hidrômetro, conforme eu falei. E essa estrutura é o cavalete, que nesse caso aqui já está do lado de dentro do muro. Até o hidrômetro ou até o registro, a literatura costuma chamar de ramal predial externo ou ramal predial propriamente dito. E embora o que está do cavalete para frente ainda assim ainda é ramal predial, mas ele passa a chamar de ramal interno ou ainda, se preferir, alimentador predial. Tá? Adriano, tanto faz? Tanto faz. Como é que você chama? Eu chamo de ramal interno e externo. Tá? Ou parte interna e parte externa do ramal. Mas isso depende muito da cultura do lugar onde você está. Pode ser que você chegue em algum lugar falando em ramal interno e o engenheiro, o colega de lá, não entenda, mas entenda alimentador. Então isso vai muito da cultura. Tá? Bom, vamos para frente. Essa figura é mais do mesmo, ou seja, é a mesma coisa, tá? Só que tem cores aí, mas tem um ramal predial, externo. Agora sim eu posso dar um pouquinho de importância para essa caixazinha, para esse registrozinho que tinha aqui também, né? E você deve estar se perguntando, qual é a finalidade disso aqui? Ora, percebam que o cavalete está do lado de dentro, né? Antigamente, o leitorista da concessionária, ele chegava, o cavalete muitas vezes é do lado de fora, e colocava um lacre no teu registro, não deixando ele funcionar. Ou, sendo do lado de dentro, ele apertava a tua campainha e pedia gentilmente para cortar a tua água. Né? E ao longo da história, no país inteiro, no mundo inteiro, a sociedade evolui, ao longo da história houve vários casos. Alguns terminaram em processos judiciais, outros terminaram em acidentes graves, em morte, até onde gentilmente o proprietário lançou 2, 3 cachorros em cima do leitorista para não cortar a água dele. Né? Quem que quer, afinal, ter sua água cortada muitas vezes num momento crítico. Né? Então é óbvio que se depender dele, do cliente, do dono da casa, do morador, ele não vai querer ter a água cortada. Então as concessionárias também se reinventaram em função disso. Elas construíram uma caixa aqui, um registro de calçado, tá? Onde simplesmente ele vai lá com uma chave que só o funcionário da concessionária tem, ele abre, fecha isso daqui e depois veda a caixa novamente e corta a tua água. Tá? Então essa é a finalidade dessa caixa de passeio aí, é cortar a tua água. Portanto, seja adimplente, mantenha a sua conta de água em dia. Tá? Vamos para frente. Beleza. A partir desse slide eu falo aqui algumas possibilidades de quando, tá? Quando aqui dando a ideia de sequência, que eu devo instalar os meus ramais, tá? E lançando aqui 3 hipóteses diferentes. Vamos lá. Primeiro, quando a linha distribuidora, ou seja, a tubulação da rede pública passa em frente à tua casa, ela é assentada, ou seja, ela é construída, executada, após a tua casa já existir. Então, isso aqui é a seguinte hipótese. Você já tinha a sua casa, você já morava naquele loteamento que eu falei agora há pouco, você tem um poço profundo que é ele quem te abastece, e um belo dia você foi premiado com a bela notícia de que a concessionária, a partir de hoje, vai colocar em frente à sua casa a tubulação de água encanada, como se diz no popular. Beleza. Como é que eu faço para executar o ramal? É simples. Na hora da execução da tubulação, ainda não está passando água na tubulação, né? Então, já se executa a tubulação com uma conexão em T. Essa conexão permite que a tubulação da rede pública continue, mas permite também uma derivação em direção à sua casa, né? Então ele instala aqui um T, esse T nada mais é do que uma conexão em T, né? Aí dali, nessa conexão, você coloca o ramalzinho e vai chegar até o registro, até o cavalete e segue para o alimentador predial, tá? Então ele fala, isso acontece quando se instala um ramal novo, uma tubulação pública nova,
ou de maior capacidade, ou seja, retirou-se uma mais antiga com um diâmetro pequeno e precisou colocar uma mais nova com um diâmetro maior, né? Então, ou uma de maior capacidade após a sua casa já existir e já funcionar, tá? Então, esse caso aqui, essa hipótese aqui é a hipótese mais simples. Agora, se a linha distribuidora, a rede pública, já existe e depois disso você vai construir sua casa. Aí eu tenho várias soluções para inserir o ramal nessa linha distribuidora. Vamos lá. Primeira solução, isso aqui é um passo a passo, tá? A primeira solução é um passo a passo. Veja lá. Fechar os registros do distribuidor, ou seja, se você for imaginar que aqui eu tenho um quarteirão, a sua casa está bem aqui. Na hora que vai inserir uma tubulação passando por aqui, fecha-se um registro que existe bem aqui anteriormente, uma chave geral, né? Para ele não importa estar totalmente aberto ou totalmente fechado. Fecha-se essa outra chave geral aqui, que é um registro de gaveta. Esse outro aqui é um registro de gaveta. Isola-se esse trecho, né? Então, vai ter água aqui dentro quando você fechou? Vai. Aí depois faz o seguinte, ó, isola o trecho da execução, faz um furo no distribuidor, ou seja, eu vou fazer um furo bem aqui, apontando para a minha casa. Obviamente, na hora que eu fizer esse furo, a água vai vazar, mas a quantidade de água que eu vou perder é só essa, tá? E aí eu executo, coloco ali, corto a tubulação, ou faço o furo, coloco um T, tem algumas opções aqui. E executo aqui o meu ramal. Nessa hipótese aqui, eu vou explicar para você. Ele diz o seguinte, abre rosca, atarrasta um registro chamado registro de derivação, que vai fazer o papel de T, tá? Esse registro de derivação, olha só, com esse registro fechado, na hora que ele atarrachou, já colocou a tubulação para cá, mas esse registro ainda está fechado, não está vindo água para cá, tá? Possibilita-se a reabertura dos registros anterior e posterior. Deixa a água rolar lá dentro. Aí depois que a água tiver a escoar novamente, que a gente fala que esse sistema está em carga, depois que esse sistema estiver em carga novamente, aí você termina de executar a sua obra. Finalmente, depois que você terminar de executar a sua obra, você abre o seu registro de derivação, permitindo que a água que está nesse trecho entre para a sua casa. Ok? Esse daí é o passo a passo, essa é a sequência nessa primeira hipótese. Tá? Bom, mas nós temos aí uma segunda hipótese. Ok? Nessa segunda hipótese, eu tenho o seguinte, com o encanamento distribuidor em carga, ou seja, a diferença agora é o seguinte, eu não vou mais fechar esse registro e esse, eu vou manter a água rolando aqui. Então eu vou fazer tudo com o carro funcionando, tá? Com o motor funcionando, eu não vou tirar a água daqui, eu não vou ter essa perda de água, tá? Então com o encanamento distribuidor em carga, pode-se usar uma máquina, existe essa máquina, que fura, abre, rosqueia e adapta o registro de derivação ao mesmo tempo. Né? Comparando no futebol, é aquele cara que cruza o escanteio, cabeceia, faz o gol e sai para comemorar com a torcida. Né? É mais ou menos isso aí que essa máquina faz. E aí, a tubulação, obviamente, ela tem que estar em bom estado, não ter fissura, permitir o rosqueamento, permitir o furo, né? E pode-se fazer derivações com ramais de até 2,5 polegadas, que são de 60 milímetros, de diâmetro, ok? Usando essa máquina, usando esse tipo de sistema. Terceira possibilidade. Com o encanamento distribuidor em carga, mesma hipótese, com encanamento distribuidor em carga, porém, sem ele abrir rosca para inserir o registro de derivação. Tá? Então, olha só, eu não vou abrir rosca, eu não vou dessa vez trabalhar com registro de derivação.
eu vou ter a água passando por dentro da tubulação normalmente, tá? Só que não vou fechar registro aqui anterior, deixa a água passando, só que eu vou fazer isso aqui, ó. Esse carinha aqui é uma espécie de bracelete, é uma espécie de colar, que a gente chama de bridge, ou colar de luneta, ou colar de tomada. Esse cara, como um bracelete, vai abraçar a tubulação, e aí você vem com a máquina por aqui e faz a rosca por aqui, ó. E já sai, já deixa fechadinho e já coloca a tubulação. Você não perde nem água nisso daí, tá? Esse dispositivo permite fazer a colocação do registro de derivação, também sem interromper o abastecimento de água na rede pública e sem haver perda, tá? Bom, aqui é sobre o registro de passeio, mas eu vou passar direto, que aqui é menos importante para nós aqui hoje, tá? Esse slide a gente já viu, já passei para vocês, então vamos caminhar, vamos para frente, tá? Aqui é a história do registro de pressão ou do registro de gaveta, para você colocar lá do lado do hidrômetro, você já sabe a diferença, vamos passar para frente também, tá? Aqui uma rápida observação, pessoal, sobre medição, sobre os hidrômetros, tá? Olha só, existem dois tipos de hidrômetro. O hidrômetro, como você vê bem nessa ilustração, ele tem uma câmarazinha aqui, ó, ele tem um certo volume. Esse volume é um volume conhecido, tá? E que o hidrômetro volumétrico, ou seja, a partir desse volume, que é usado geralmente para pequenas vazões, então Minha Casa Minha Vida, residências unifamiliares, baseia-se no número de vezes em que uma câmara como essa, de volume conhecido, ela enche e esvazia, tá? Mas ele tem uma desvantagem. Ele requer, ele exige uma água sem detritos, uma água de boa qualidade. O sistema de abastecimento de água que passa por uma estação de tratamento, antes disso, isso não é problema, tá? Porque essa câmara é pequena, porque ele trabalha com diâmetros menores, então ele exige água sem detrito, tá? Esse é o hidrômetro volumétrico. Bom, e tem também o hidrômetro taquimétrico. O hidrômetro taquimétrico, que é o hidrômetro de velocidade, todo mundo que já andou de ônibus, na boleia do caminhão, já deve ter visto o tacógrafo, né? Que é um instrumento que mede, grafia, ele registra, né? A velocidade máxima, né? Ele registra o histórico de velocidade. Mas o taquimétrico, ele se baseia na medida de velocidade, né? Então ele se baseia numa equação que vocês com certeza estudaram em duas disciplinas, hidráulica e mecânica dos fluidos, que é a equação da continuidade. Vocês lembram qual é essa equação? A equação da continuidade. Essa equação diz que Q é igual a AV, né? Que a vazão que vai passar por uma certa tubulação é igual à área vezes a velocidade. Então, veja, essa área aqui vai ser justamente a área que eu vou ter ali da base da minha câmara, né? E eu meço a vazão a partir da medição da velocidade e do conhecimento da área, certo? Então é uma maneira indireta de estimar, a partir da velocidade, de estimar a vazão, ok? Então essa daqui é no que se baseia o hidrômetro taquimétrico. Então ele se baseia na dependência, né, na interdependência entre vazão, descarga, vazão e velocidade, que é a equação da continuidade, tá? Geralmente são mais simples, são hidrômetros mais simples, de construção mais fácil, menor custo e até mais empregados, ok? Então, lá em abastecimento de água, pessoal, perdão, nós temos um capítulo da disciplina, que é o capítulo 12, que vai falar só sobre medição. Então lá se fala muito sobre hidrometria, hidrometração, hidrômetros, tipos de hidrômetro, tá? Mas espere um pouquinho aí o final da próxima disciplina para a gente conseguir ver isso aí com mais detalhes, tá? Bom, passa um pouco, pena d'água, isso aqui vocês leem em casa, tá? Tipo de sistema, pronto. Aqui sim outra coisa muito importante para a nossa aula, muitíssimo importante. Olha só. Eu tenho três tipos de sistema de distribuição, só que aqui eu me refiro a sistema de distribuição interno, predial. Então eu estou falando de instalações hidrossanitárias, eu não estou falando de abastecimento de água, tá? O sistema direto, indireto e o sistema misto, que é aquele que tem uma parte direta e uma parte indireta, ok? Vamos lá. Sistema direto, indireto ou misto. Vamos lá.
Sistema direto. A alimentação do meu prédio é feita diretamente pelo ramal predial. Aí você diz assim, mas professor, eu não entendi. Todos não são feitos pelo ramal predial? É. Só que nos exemplos, nos desenhos que eu coloquei para vocês, do ramal predial, a água vai para onde? Ela cai aonde? Numa cisterna, num reservatório inferior. No sistema direto, eu não tenho reservatório inferior. E mais, nos desenhos que eu ilustrei para vocês, a água que cai no reservatório inferior, ela é bombeada no subsistema de reservação e recalque, lembram? Ela é bombeada para um reservatório superior, que esquece reservatório superior, porque a alimentação, ou seja, a água que vai ser consumida no teu chuveiro, vai vir diretamente do ramal predial. Então eu não tenho reservatório inferior nem superior. Então, por definição, o sistema direto é aquele sistema que não tem reservação, nem inferior e nem superior, por definição, tá? Obviamente que se ele não tem reservação nem inferior nem superior, ele também não tem sistema de recalque, não tem bomba, não precisa de bomba. Agora, professor, como é que a água vai chegar naquele exemplo que você deu, daquela casa de 2 pavimentos? Como é que a água vai chegar no segundo pavimento? Pois é um sistema que, por característica, ele precisa confiar na boa qualidade da pressão da rede do sistema público. Tá? Então, essa modalidade requer abastecimento público contínuo, 24 horas por dia, ininterrupto, que é como tem que ser, inclusive, abundância e pressão suficiente, pois não tem reservatórios no prédio. Aí eu faço algumas observações, tá? Mossoró. Mossoró é uma cidade que naturalmente conta com um sistema de abastecimento de água deficitário, carente, onde você tem racionamento em alguns bairros, como por exemplo Nova Betânia, você tem racionamento de 12 horas de abastecimento por 36 horas sem abastecimento, ou seja, durante 2 dias você tem um único abastecimento de 12 horas, para só depois de mais 2 dias ter de novo. Tá? Então você tem uma intermitência. Eu pergunto para você, vai funcionar o sistema direto nesse tipo de abastecimento? Não. Por quê? Porque se você não tem reserva, se você não tem reservatório, logicamente não tem reserva, na hora que não estiver abastecendo, não vai ter água para sair do seu chuveiro. Então, literalmente, você só vai consumir água durante as 12 horas que o sistema estiver funcionando. Né? Então, requer confiabilidade do sistema público. Tá? E requer também que o sistema público tenha pressão. Ainda no exemplo de Mossoró, nós temos uma cidade com algum relevo, uma cidade que não é tão plana, nós temos bairros altos, como o Alto de São Manuel, por exemplo, e que muitas vezes a gente escuta relatos de alunos, de amigos, de moradores do bairro, eu mesmo, que já morei no Alto de São Manuel, que você não tem abastecimento de água em determinados horários. Qual é a patologia? Pressão da rede. Em determinados horários, como a pressão está pequena, ela não consegue chegar ao teu reservatório superior, por exemplo, né? Supondo que você não tenha elevação, bombeamento, tá? Bom, não é muito usado em nossas cidades, é um sistema mais usado na Europa, porque ele requer que você tenha um sistema de abastecimento de água bem confiável, ok? Bom, tranquilo com o sistema direto? Vamos para frente, sistema... aqui eu tenho uma ilustraçãozinha do sistema direto, tá? Onde eu coloco aqui o cavalete, né? Isso aqui representa o cavalete, a água vem para cá, tá? Só que note, pessoal, note que esse aparelho aqui, esse aparelho sanitário e apenas ele está sendo ramificado dessa tubulação aqui, ó. Não passou por nenhum reservatório inferior. E esse aparelho aqui não está vindo, ele não está vindo da caixa d'água não. Agora, essa tubulação segue para a caixa d'água, depois desce, esses outros aparelhos aqui passaram por reservação. Então, esses aparelhos aqui fazem parte do sistema da distribuição indireta. Logo, essa imagem aqui contém um aparelho com distribuição direta e os demais com distribuição indireta, é um sistema misto. Ok? Esse daqui é um sistema misto. Caminhar mais um pouquinho, mais do mesmo, uma outra ilustração que representa a mesma coisa. Aqui eu tenho um sistema
direto. Se você for ver aqui, ó, a água vem, não passou por nenhum reservatório, continua, está vindo para esse aparelho aqui, ó, tá? Como também aqui está dobrando, ramificando aqui, vindo para esses aparelhos. Então essa casa, você não está vendo aqui nenhum reservatório, nenhuma caixa d'água, você não está vendo aqui nenhuma cisterna. Essa casa aqui, ela é toda no sistema direto, tá? Se você confia que na sua localidade, na sua municipalidade, o abastecimento é confiável para executar assim, você pode executar assim, tá? Esse é o sistema direto, tá ok? Mais ilustrações, depois vocês olham, tá? Sistema indireto. Sistema indireto, eu já mostrei nas outras ilustrações, é aquele que tem reservação, tá? O sistema indireto, ele tem reservação. Então vejam, usam-se reservatórios. Agora, eu ainda vou mencionar, mas qual? O inferior sozinho, o superior sozinho, os dois, ou pode ser qualquer uma dessas três modalidades, só o inferior, só o superior, os dois. Vamos ver, vamos entender direitinho. Existe uma subclassificação para o sistema indireto, tá bom? Existe uma subclassificação, mas por enquanto vamos entender o seguinte. Usam-se reservatórios para compensar a intermitência ou as irregularidades no abastecimento de água e as variações de pressão decorrentes das variações horárias de consumo. Tem um mundo de coisas para comentar aqui. Então, primeiro, eu uso reservatório para condicionar a água. Eu uso reservatório porque eu não confio, principalmente em lugares onde tem intermitência no abastecimento, que daqui para de tarde vai ter água lá. Então, eu reservo para usar na hora que não tiver abastecimento na minha região. Eu também compenso as irregularidades do abastecimento. Variação de pressão, tem horas que não tem pressão, tem horas que tem mais, então o reservatório serve para neutralizar essas pressões, tá? Decorrentes das variações horárias de consumo. Vantagem: permite que a rede pública, isso aqui é super, hiper, mega, max e ultra importante, pessoal. Olha só. Permite que a rede pública, em vez de ser dimensionada para a vazão máxima, seja dimensionada para atender a vazão média. Professor, eu não entendi. Pensa comigo. Imagina, aliás, antes de imaginar, deixa eu te informar uma coisa. Existem variações na vazão do sistema de abastecimento de água provocadas pelas variações de consumo. É perceptível que em determinadas horas do dia se consome muito mais. Durante o dia, meio-dia, de 10 horas da manhã às 2 da tarde, realmente você tem um pico de consumo. Mas ao longo da madrugada você tem um baixíssimo consumo, quase nulo, né? Então assim, é óbvio que nas horas de pico de consumo você tem uma pressão menor na rede. E nas horas de baixo consumo, a água está ali acumulada dentro do sistema, você tem uma pressão maior na rede. Tá? Então, o que é que ocorre? Como eu tenho maiores consumos de manhã, a coisa funciona mais ou menos assim. Eu deixo a noite toda a minha caixa d'água, ou o meu sistema de reservação, reservatório inferior e superior, enchendo, chegando água naturalmente da rede pública, enchendo. De manhã, quando eu começo a consumir, continua chegando água, não parou de chegar água. A água tem que chegar no sistema de abastecimento de água de forma constante. Só que agora a diferença é que ao invés de estar saindo pouca água, está saindo muita. E muitas vezes a quantidade de água que está chegando, essa é a lógica do dimensionamento, inclusive, ela é menor do que a quantidade de água que está sendo consumida no teu prédio. Significa que o nível da água no reservatório está fazendo o quê? Está baixando. Então ele vai baixando, mas eu tenho estoque, eu tenho volume, eu tenho reservação dentro dos meus reservatórios, né? E aí passou o horário de pico, chegou 3, 4, 5 horas da tarde, esse consumo começou a baixar de novo, começou a equilibrar com a quantidade de água que está chegando na instalação, até que chegou de madrugada, essa quantidade de água não mudou, mas esse consumo que é variável, ele começou a ficar tão pequenininho, o pessoal dormia, tão pequenininho, que ele ficou menor. Então, como está entrando mais água no meu sistema predial do que está saindo, agora, de madrugada, os meus reservatórios estão o quê? Estão enchendo, né? Então, essa daí é a lógica.
Então, quando ele fala compensar, é isso. Os reservatórios, eles funcionam como volante de regularização por causa da variação do consumo. O consumo não é o dia inteiro igual, perdão. O consumo não é igual o dia inteiro. E aí eu coloco um pensamento para vocês. Se não houvesse, se não existisse nenhum reservatório, vocês concordam que a tubulação da rede pública, ela não só ia ter que atender a sua casa de madrugada, como também meio-dia, que é o horário de pico, ia ter que atender em quantidade suficiente, com tudo aquilo, né? Então, essas tubulações da rede pública, elas iriam ter que ser dimensionadas para a hora de maior consumo. Elas teriam que ter um diâmetro maior. Uma vez que eu construo no meu prédio, e uma vez que eu legislo para que na minha cidade eu construa todos os prédios com reservatórios, e esses reservatórios vão funcionar como esse volante de regularização que eu falei, eu não preciso mais que a minha tubulação da rede pública mande água para a minha casa para atender a hora de maior consumo. Eu trabalho com uma média. No que eu trabalho com uma média vai acontecer aquilo que eu falei, de madrugada o reservatório vai estar enchendo, durante o dia o reservatório vai estar baixando, mas ainda vai ter estoque. Entende a diferença aí? Então eu posso me dar ao luxo de dizer para o abastecimento de água para a CAERN, para a CAGES, para a SABESP, para a Sanepar, dizer o seguinte, ó, as tubulações da rede pública nós vamos trabalhar com a média e não com a máxima, porque nos prédios eu tenho reservatórios. Então essa é uma vantagem que a legislação impõe às instalações prediais para que elas não só tenham, isso aqui é a segurança delas, a segurança hídrica, da garantia de ter estoque de água, reserva de água, tá? Mas também para a economia no dimensionamento das tubulações do sistema público de água, ok? Bom, então acho que essa vantagem está explicada. Qualquer dúvida, anotem aí. Sugiro que vocês vão assistindo a aula com o caderninho do lado, anotando a dúvida para os nossos encontros virtuais, tá? Vamos para frente. E aí, eu tenho 3 possibilidades de sistemas indiretos. Presta bem atenção, ó. Sistema indireto sem bombeamento, sistema indireto com bombeamento e sistema hidropneumático. Vamos entender cada um? Vamos lá. Sistema indireto sem bombeamento. É indireto, então tem reservatório. Tem reservatório sim, tá? Só que o que é que ele faz? Ó, ele tira o reservatório inferior. Ele tira o reservatório inferior. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou dizer. Eu, por vezes, escuto vocês me perguntando assim, e alguns de vocês devem estar aí do outro lado da tela, nesse momento, se perguntando, mas professor, na minha casa, a bomba na minha casa tem uma bomba, a bomba é ligada diretamente na tubulação da rede pública. Pelo amor de Deus, faça isso não. Se você continuar fazendo isso depois de ter sido meu aluno, não diga que foi meu aluno, me negue 3 vezes. Certo? Não diga que foi meu aluno, diga nem que me conhece. Por quê? Porque, pessoal, de agora em diante, vamos abrir a mente, o que antes era pensado, estou falando da cisterna, como um reservatório, ou seja, como um estoque de água para guardar, eu vou dizer para vocês que essa questão de a cisterna ser um reservatório em si é uma coisa secundária, é uma finalidade secundária. A principal finalidade da existência da cisterna não é nem a capacidade dela de reservação, mas sim a possibilidade que ela me permite de inserir uma tubulaçãozinha lá dentro e sugar a água dela, garantindo que eu tenha água dentro dessa cisterna e que eu possa, ao colocar uma tubulaçãozinha, que é a tubulação de sucção, que vai para a bomba, lá dentro, que ela possa sugar a água. Agora, você imagina o seguinte, que eu não tenha a cisterna e que eu ligue uma bomba diretamente na tubulação da rua. Qual é a garantia que você tem de que a tubulação da rua está pressurizada com água o tempo todo, cheio de intermitência por aí? Pode ser que em vários horários você não tenha água ali dentro, você tenha ar. Aí você sabe o que a sua bomba vai sugar? Ar. Você sabe o que vai acontecer com a sua bomba? Tchau, querida. E aí vai ser um tchau, querida, justo. Então, é isso que a gente tem que perceber.
Você não pode dimensionar errado. Você tem que dimensionar de forma adequada. Então, se vai existir um bombeamento, se vai ter uma bomba, tem que ter o reservatório inferior. Agora, se eu resolvi por alguma razão tirar o bombeamento, para que eu preciso do reservatório inferior? Eu posso colocar a minha reservação toda no reservatório superior. Então aqui ele diz o seguinte, ó, a pressão na rede é suficiente para abastecer um reservatório de acumulação superior, na parte mais elevada do prédio, a caixa d'água. Aí tem a distribuição interna. Obviamente, ele é indicado para edifícios baixos com até 3 pavimentos. Por quê? 2 motivos. Primeiro, se eu não tenho reservação inferior, eu não preciso de bomba. Ou se eu não tenho bomba, eu não preciso do reservatório inferior, que vai funcionar muito mais. Anotem essa palavra aqui, ó. Vai funcionar muito mais como poço de sucção. Tá? Isso vai ser o reservatório inferior. Ele vai funcionar muito mais como poço de sucção, ou seja, vai ser um copinho onde eu vou mergulhar o canudinho para tirar a água. Se eu não tenho o canudinho, se eu não tenho a bomba, para que eu vou ter o copinho? Entende a lógica? Então, no sistema indireto sem bombeamento, eu tiro a bomba e, obviamente, não preciso mais da cisterna, do reservatório inferior. Agora, eu preciso que a rede pública tenha pressão suficiente para permitir que a água suba até o meu reservatório superior. Imagina então se eu faço um prédio de 50 pavimentos e proponho para você o seguinte, olha, eu vou propor um prédio de 50 pavimentos com um sistema indireto sem bombeamento, você vai me contratar? A água só vai chegar no máximo até o 3º andar, eu vou ter 47 pavimentos sem água. Né? Então, o sistema indireto sem bombeamento, em virtude das suas características, ele só pode ser para casas planas, casas de 2 pavimentos sobrados, ou prédios de até 3 pavimentos. Por quê? Lembra que eu falei da pressão estática máxima, que era de 40 metros por coluna d'água? Existe uma outra pressão, que é a pressão dinâmica mínima, que é de 10 metros de coluna d'água, tá? 10 metros de coluna d'água. Aí você vai me dizer assim, professor, por qual motivo que o legislador, o normatizador, definiu 10? Ele definiu 10 pelo seguinte, se eu furar a tubulação na parte de cima, a água vai jorrar até uma altura de 10 metros, ok? Isso é para garantir, pessoal, que eu possa construir um prédio de até 3 pavimentos, tá? Que chega em torno de 9 metros, de até 3 pavimentos, sem a necessidade de bombeamento, ou seja, podendo executá-lo com um sistema indireto sem bombeamento, ou seja, para que esse prédio saia mais barato. Tá? Então isso aqui é a legislação querendo facilitar a vida do usuário, para que esse prédio saia mais barato. Então ele escolhe um sistema indireto sem bombeamento para prédios pequenos. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Anota a gente no nosso encontro virtual pelo Google Meet, vocês vão perguntar qualquer coisa, tá? Mas aí, professor, se não for sem bombeamento, ok. Com bombeamento é como? Vamos lá, isso aqui é um sem bombeamento, tá aí o exemplo. Vamos passar o slide. Com bombeamento agora. Ora, pessoal, se eu tenho, nem leio, acompanha comigo. Se eu tenho bombeamento, eu vou precisar, a minha bomba, a minha tubulação de sucção, eu vou precisar mergulhar onde? No meu poço de sucção, né? Que é quem? Que é o meu reservatório inferior. Eu vou precisar mergulhar a minha bomba no meu poço de sucção, que é o meu reservatório inferior. Então, se o meu sistema é indireto com bombeamento, eu tenho que ter reservatório inferior, bombeamento e reservatório superior. Então, sem bombeamento, eu tenho reservatório superior, mas não tenho bomba nem cisterna. E o com bombeamento, eu tenho todos. Professor, existe alguma hipótese onde eu tenha o inferior, mas não tenha o superior? Não faz sentido ter essa hipótese. Não faz sentido ter essa hipótese. Ok? Então, realmente, ou você tem o sem bombeamento, que elimina
o reservatório inferior e a bomba, mas mantém o superior, ou obviamente que tem os três, reservatório inferior, superior e a bomba, ok? Vamos ler agora. A pressão na rede é insuficiente, ora, um prédio de 50 pavimentos. Então, quando ele diz que a pressão na rede é insuficiente, cuidado com a interpretação que você dá para isso. Ele não está dizendo que a pressão não chega nem em 10 metros. Ele está dizendo que, mesmo que ela chegue em 10 metros, ou até passe um pouco, que seria muito bom, ela não chega a atender um prédio de 50 pavimentos. Né? De 30, de 40, de 50 pavimentos. De 20 que seja. Né? De 5 que seja. Não chega a atender. Então, a pressão na rede é insuficiente para abastecer um reservatório tão elevado. Então, para prédios médios e altos, eu preciso desse tipo de sistema. Então, essa é a aplicação dele, com mais de 3 pavimentos. Ok? Bom, o que está aqui eu já expliquei. Tá? Agora, aí você me pergunta, professor, nós estamos numa era em que estão construindo grandes torres. Né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, até um tempo desse, a maior torre era em Goiânia. Agora parece que é tanta maior como a segunda maior, são em Balneário Camboriú. Mas nós temos aí Nova York nessa briga, Hong Kong, né? Tóquio, Emirados Árabes, aquela cidade que tem uma ilha artificial, Dubai, com grandes torres com 100 e tantos pavimentos, 200 e tantos, 300 metros de altura. Né? Como fazer um sistema de abastecimento de água? Porque, poxa vida, um prédio de 15 pavimentos tem um reservatório que quase parece uma piscina olímpica lá em cima. Imagina um prédio de 100 pavimentos. Né? Esse reservatório teria que ser algo inimaginável. Mas veja, é aí que entra uma outra modalidade de sistema, que é o sistema hidropneumático. Veja, é um sistema que requer um equipamento para pressurizar a água, na verdade, pressurizar aqui no sentido de dar energia para a água ir para onde ela quiser, a partir de lá de baixo. Então a ideia aqui é não colocar o reservatório superior, nessa hipótese, a partir do reservatório inferior. Tá? Mas por que não colocar o superior? Porque ele seria impraticável. Não teria como eu ter no alto de um prédio um reservatório tão grande que abastecesse um prédio de 100, 120, 150 pavimentos. Não tem como. Né? Então, é adotado sempre que há necessidade, presta atenção nesse parágrafo, hein? De obter uma determinada pressão em pontos específicos do sistema predial, e que tal pressão não possa ser oferecida pelo sistema indireto por gravidade, que é o sistema indireto com abastecimento, com moviamento. Ou quando por razões técnicas e econômicas furta-se de construir um reservatório elevado, ou seja, técnicas e econômicas. Eu acho que é uma boa razão técnica não conseguir construir um reservatório do tamanho de 2 piscinas olímpicas no alto do World Trade Center ou no alto do Emirados Árabes Unidos, eu acho, não sei o nome do prédio. Emirates, é uma coisa assim, tá? Passando vergonha aqui, né? Mas fica aí. Bom, beleza, pessoal? Então, nesse caso, eu uso o equipamento hidropneumático que distribui água sob pressão. Então, é assim que as grandes torres são feitas, tá? Bom, demanda alguns cuidados especiais, além do custo adicional, é um sistema realmente mais caro, exige manutenção periódica, você está falando agora de um equipamento e não de uma máquina e não de um sistema natural. Caso falte energia, não chega água, então quer dizer, eu passo a ter um problema muito semelhante ao problema do sistema direto, que é o sistema que eu não tenho reservatório nenhum, que se a água não tiver pressão suficiente, ela não chega, né? E se faltar água, não tem água. Aqui mesma coisa, só que aqui é se faltar energia, né? Então, logicamente, quem vai dimensionar uma torre dessa, é óbvio que vai colocar um sistema de fornecimento alternativo de energia, a partir de geradores alternativos, geradores elétricos, lógico, ok? Bom, aqui é um sistemazinho onde eu tenho um equipamento hidropneumático que dá pressão, tá? Pode ver que ele tira do reservatório inferior, mas que não tem um reservatório superior, ok? Bom, aqui são detalhezinhos, mas vocês veem em casa sobre como é o esquema mais detalhado do tanque hidropneumático, ok? Um outro esquemazinho. Ok, e o sistema misto, na verdade eu já mostrei para vocês, e a maioria das casas, pessoal, e dos edifícios é sistema misto.
Sabe aquela torneira do jardim? Sabe aquela torneira que a primeira coisa que quando não sai água do seu chuveiro você faz é ir lá fora e abrir a torneira para ver se está vindo água? Por que ela? Porque ela é a água que está vindo da rede, né? Ela não passou por nenhum reservatório. Então, se eu tenho ali um aparelho sanitário, no caso uma torneira de jardim, cuja distribuição não passou pelos reservatórios, ela é de sistema direto. Todas as outras que vão para a caixa d'água, sistema indireto. Então isso aí é misto, ok? Bom, passando para frente, e o misto é o sistema mais usual e vantajoso que os demais, pois algumas peças podem ser alimentadas diretamente pela rede pública, como torneira de jardim, torneira externa, tanque da área de serviço, edícula, deck no pavimento térreo e assim por diante, tá? Nesse caso, como a pressão da rede pública quase sempre é maior que a obtida a partir do reservatório superior, esses aparelhos, quando tiver água, também tem que fazer essa observação, vão ter uma maior pressão, ok? Aqui eu tenho alguns casos particulares que eu queria comentar com vocês. Lembra que eu falei da história dos 40 metros de coluna d'água? A primeira coisa que eu vou fazer então é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui a válvula redutora de pressão, porque eu já tinha explicado para vocês antes, na aula de VRP, né? Veja, então imagina um prédio aí que tem 22 andares, né? E que a cada andar ele desce 3 metros, né? Ele ganha 3 metros de pressão, mas ele perde meio metro de coluna d'água. Então vai chegar depois de um determinado número de pavimentos que ele desceu, que ele já vai chegar nos 40 metros de coluna d'água, né? E é isso que se quer evitar. Então, o que é que se faz? Quando ele chegar aqui num determinado pavimento, e nesse caso foi o 12º, o que foi que ele fez? Ele alterou o caminho da distribuição. Aqui eu tinha um ramal que mandava para o 22º, idem para o 21º até o 12º. Só que o 11º, a partir daqui, ele não distribuiu mais, mandou lá para a garagem, instalou lá na garagem um lugarzinho com portinhas fechadas, com cadeado, uma válvula redutora de pressão, tá? E mandou para subir novamente, só que agora distribuindo de baixo para cima, ó, com a pressão tratada, reduzida. Então ele colocou, lógico, ele dimensionou uma pressão que já considerando perda de carga e tudo, ele vai conseguir chegar nesse 11º com um valor compatível. Nesse caso eu queria perguntar para vocês, quais são os dois pavimentos aqui que têm a menor pressão? E quais são os dois pavimentos aqui, ao longo do prédio todinho, que têm a maior pressão? Eu não vou responder aqui na aula, vocês anotem essa dúvida, eu quero fazer essas perguntinhas para a gente ter razão para interagir, e quem prestou atenção realmente nesse vídeo, nessa aula, vai me responder isso aí no encontro virtual, tá? Bom, quais são os dois pavimentos que têm a maior pressão e os dois que têm a menor pressão? Tá acabando a aula, pessoal. E aí, como eu pulei um slide, eu volto para esse, ó. Isso daqui eu confesso que, apesar de estar na literatura, eu nunca vi. Eu tenho 10 anos de sala de aula na Universidade Federal, já tinha mais 2 anos em outra universidade, eu tenho 25 anos de sala de aula considerando o ensino médio. Mas, considerando os 12 anos de sala de aula no ensino superior, eu nunca vi, além de texto na literatura, nenhuma ilustração. Se inclusive alguém vir esse vídeo, algum professor, algum projetista, e quiser entrar em contato comigo, para me mostrar isso aqui seria muito legal. Eu aprenderia muito nesse caso. Que seria um reservatório intermediário, lá no meio do prédio. Tá? Então a pressão vai aumentando. Aí quando chega aqui, ao invés de continuar abastecendo, a partir daqui que a pressão vai aumentando, ele diz, não, manda um outro para cá, a água nesse reservatório fica sem pressão, reservatórios são despressurizados. A partir daqui, a distribuição é feita nessa tubulação a partir dessa pressãozinha. Então, a pressão que eu tenho aqui é só essa diferença de altura aqui, ó, pequenininha, tá? Então, a ideia de um reservatório intermediário. Essa ideia, para mim, é um pouco estranha, porque hoje em dia, realmente, os custos da construção civil são muito altos, os pavimentos eles têm que buscar ser o mais iguais possível, e isso aqui seria um pavimento totalmente atípico, um reforço de estrutura abaixo desse reservatório intermediário maior, diferente também, então seria um projeto bem mais complexo, assim entendo eu, tá? Mas bem, passando aí da VRP,
estamos terminando, tá? Tá aqui a ilustraçãozinha da VRP, conforme eu tinha prometido para vocês. Eu tenho aqui dois manômetrozinhos, dois medidores, um que mede a pressão com que a água está chegando nele e um que mede, e eu regulo a partir daqui, ó, a pressão que eu quero que a água saia, tá? Então a válvula redutora de pressão, ela me permite isso. E Savabona, pessoal, foi uma aula longa, mas são 4 a 5 arquivos, eu não lembro de cabeça, esse foi o primeiro, tá? Espero que realmente vocês tenham compreendido. Eu de vez em quando faço as anotaçõezinhas, isso aqui meu ambiente residencial permitiu. Espero que vocês tragam dúvidas, perguntas, questões e participem mesmo dos encontros virtuais, tá? É a partir de lá que eu vou conseguir aferir a presença de vocês, a interatividade de vocês, a participação de vocês, o interesse de vocês, o aprendizado de vocês. Então, 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, a gente vai se encontrar nos encontros virtuais. Forte abraço, Savabona.